Bom, boa noite a todos. Primeiro, antes de mais nada, parabenizar aí o América pelos seus 110 anos aí de história, de glória. Parabenizar os torcedores americanos, e principalmente aqueles que ajudaram muito a construir essa história, E, logicamente, os modernos estão usufruindo daquilo que foi feito aqui no passado. Então, é um clube que realmente se consolidou no cenário nacional como uma equipe respeitada e está lutando aí, para que retorne o mais rápido possível aí para divisões superiores. Com relação ao momento, quando eu falei no primeiro turno, que nós jogamos 2 jogos fora, e teve muita gente que falou que era uma reclamação sem nexo, porque nós jogaríamos 2 jogos em casa no retorno. Só que os 2 jogos em casa no retorno, eu falei isso também na época. Quando for jogar em casa no retorno, todas as equipes estão arrumadas, e principalmente as 2 que nós empatamos, que é o Santa Cruz de Recife e o Central, que são os 2 primeiros colocados, Então, eu prefiro reputar, assim, a um momento e a uma situação que a gente está até de aprendizado. Hoje foi bem isso, A equipe deles veio muito fechada no primeiro tempo e no segundo tempo mais ainda. Então, a gente precisa de trabalhar. Até o Santa Cruz também de Recife, o segundo tempo deles aqui foi como se tivesse fechado a porta e jogado a chave fora. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado com eles durante a semana, que a gente vai ter essa dificuldade aqui dentro. Você fala da baixa, mas eu falo também da invencibilidade. Eu acho que é importante manter. A única chateação que estava ali pairando muito no vestiário é uma coisa: classificamos, primeira etapa do projeto concluída do brasileiro, e a outra era o dia do aniversário do clube, que a gente queria muito, muito dar ao torcedor a vitória como presente, Mas se não teve a vitória como presente, vai ter a classificação como presente antecipada em 2 rodadas e possibilidade na gente brigar ainda pelos confrontos que teve, porque agora está todo mundo vivo, os 3 classificados definidos e todo mundo vivo para a 4ª vaga. Então, todo mundo vai ter aí. Nós temos a chance de, já classificados, a gente só tem um objetivo agora: buscar o primeiro ou o segundo lugar. E é isso que a gente vai fazer, mas eu queria pegar um gancho na sua pergunta, porque quando eu falei lá no primeiro turno, falaram que era mimimi, que estava não sei o quê. Eu falei, não existe. Se você faz 2 jogos contra esses 2 adversários, primeiro fora, no começo da competição, aí depois você vai jogar os 2 em casa, beleza. Só que os 2 estão muito mais arrumados e muito mais organizados. Isso aí é o que se viu aí hoje, um equilíbrio muito grande, uma equipe que se defendeu muito bem, mas a gente não deixou de buscar o gol do início ao fim. Nós tivemos um número muito maior, de finalização, de posse de bola, de escanteios ofensivos, mas isso aí a gente sabe que tem que ser transformado em gols, e a gente espera que, quando vier mais uma dificuldade de sistema muito fechado, que a gente tenha mais recursos. Vamos trabalhar mais para que a gente saia dessa situação de desconforto. Moacir, apesar de você valorizar a invencibilidade e a classificação, eu acho quase certeza que o torcedor acha que isso é o mínimo, Você empatou 2 jogos seguidos jogando em casa, tem um ótimo aproveitamento como mandante, mas quem está vindo aqui nas 2 últimas rodadas está levando um ponto. E vocês não estão ganhando como era de se esperar. Não te assusta um pouco essa falta de repertório, justamente contra uma equipe que vem de forma inteligente, estaciona uma linha mais defensiva e faz com que a sua equipe não consiga finalizar, ter uma criação? Por exemplo, se você comparar com o Santa Cruz de Recife, proposta de jogo das 2 equipes jogar, ok, mas a realidade da Série D, na maioria das partidas, é uma equipe que vai esperar e vai estacionar uma linha e tentar jogar com inteligência. Não te assusta a sua falta de repertório da sua equipe, na verdade, não só do Moacir Júnior? Não, eu acredito que não é assusta, preocupa. Se eu te falar que o estágio
normal do treinador é preocupado. Mesmo se tivéssemos ganho o jogo de 1-0, estaria uma euforia incontida agora aí, mas isso não ia mascarar para mim, né, a necessidade da gente melhorar esse aspecto aí que você citou, que é futebol, você atacar é muito mais difícil que você defender. Isso aí é notório. E hoje, o que a gente não podia era cometer nenhum vacilo ali, proporcionar um contra-ataque e tomar um gol, que aí sim, possivelmente, seria um caos, né, maior, devido ao anímico do estádio, dos próprios jogadores, né, que queriam muito a vitória. Mas, assim, nesse particular aí, o time que é o segundo colocado hoje, que é o Central, a gente foi lá, ganhou deles, né? Porque eles saíram mais para o jogo, eles propuseram mais jogo, deram mais espaço, e hoje eles realmente, né, ficaram 6, 7 homens ali o tempo todo muito fechado. Mas é o que eu te falei, eu preciso de trabalhar isso dentro de um processo natural e que está acontecendo. Como citou a colega aí anteriormente, isso aí para a gente é novo, porque a gente geralmente estava aqui conseguindo furar, né, essas retrancas, né, esse ferrolho aí. Mas agora a gente tem que trabalhar para isso, se está fechado por dentro, vamos atacar por fora. Essas mecânicas, elas são trabalhadas durante a semana, só que na hora do jogo tem o estado também, né, emocional, igual eu falei com você, eu acredito que hoje os jogadores eles queriam muito, e não deixaram de batalhar não, cara, até o final ali, até o final. A bola parada também tem que entrar, eu falei semana passada isso, quando você não consegue com jogadas individuais e ultrapassagens, você tem que conseguir com a bola parada. E hoje a gente teve 6 escanteios ali, teve aquela falta frontal ali, tem muitas coisas e o cara, né, não tem VAR, não tem nada, o pessoal ficou ali a 3 metros, parecia aquela falta lá de Souza lá. O cara fica 3 metros com o cara deitado atrás da barreira, dificultando bastante. Então são artifícios que os clubes usam nessa divisão, mas o que a gente tem que fazer é trabalhar, cara. Trabalhar, eu sei que não conforta os 2 empates, mas a primeira missão, você falou assim, eu não falo nem de... é obrigação, eu falei também semana passada, obrigação do treinador é chegar na final do estadual e classificar o time no brasileiro, da D. E agora ele tem que buscar. Obviamente, para mim, dentro da minha história, dentro do futebol potiguar e dentro do clube, eu encaro como uma obrigação minha subir de divisão agora, que nós classificamos. Se você não classifica, né, provavelmente você não tem chance nenhuma de querer aspirar isso. A gente cumpriu uma meta, certo? E também não deixe de valorizar o adversário, não deixe de valorizar o trabalho do Leandro, que está sendo sensacional lá dentro de Hoje ele veio aqui com uma proposta, né, muito bem definida e queria, né, não perder e acabou não perdendo. Mas o time dele teve que correr, suar, transpirar demais para que isso acontecesse. Então a gente agora precisa de procurar subsídios e métodos aí, mecânicas, que possam melhorar essa dificuldade que encontramos. Boa noite. Falando justamente sobre esse trabalho do Leandro Senna no Central. No primeiro tempo, enquanto o América teve o Giva dentro da área, por mais que ele não tenha, mais uma vez, talvez atuado bem ali, o América esteve mais à frente, esteve mais no campo de ataque, porque o Giva, quer queira, quer não, ele segurava um pouco os zagueiros. No segundo tempo, com a saída do Giva e a entrada do Gabriel Lima, não que ele tenha entrado mal, não entrou mal, mas bateu muito cabeça ali com o Herbert pelo lado esquerdo. Talvez o Herbert não tenha ainda entendido como é jogar como centroavante naquele momento. E aí o que acontece? O América acabou perdendo esse homem, essa referência de dentro da área até a entrada do Taylor. Esse tempo que o América ficou sem centroavante, você não acha que prejudicou principalmente o sistema ofensivo do América e sobrecarregou a sua defesa, já que sem centroavante, com a saída da última linha, o Central começou a jogar mais no seu campo de ataque, no seu campo defensivo? Não concordo não. Acho que a tentativa ela foi treinada durante a semana. Isso aí foi uma coisa que a gente treinou. O Herbert, se você for avaliar contra o 13 da Paraíba aqui, acabou com o jogo, jogando de falso 9, acabou. E hoje a tentativa era justamente essa, uma vez que no primeiro tempo a gente teve dificuldade de
tanto de finalização com as bolas cruzadas e tal, a gente tentou tirar um pouco esse conforto dos zagueiros deles, que foram muito bem no jogo. Um pega, o outro sobra. Com o Herbert ali, ele jogaria de dentro para fora, como ele recebeu várias bolas, realmente até mais. Se você for fazer o scout, ele recebeu muito mais bola do que o Giva na janela entre o lateral e o zagueiro. E é isso que a gente queria. Só que, além disso, óbvio, queríamos uma infiltração dele mesmo para fazer o gol, para sofrer um pênalti. Mas essa questão de referência aí, a gente joga o Salatiel, ele é até mais referência do que os outros. E ele e o Taylor são os 2 jogadores de referência. O Giva e o próprio Herbert, que eu já usei e que teve um desempenho estupendo contra o 13, hoje a gente tentou as 2 situações e, infelizmente, né, e eu tenho que tentar, eu não posso ficar vendo uma situação sombria, de dificuldade de furar e ficar pacato ou então fazer mais do mesmo, né? Tentamos, promovemos a estreia do Gabriel, como você citou aí, ele não sabe nem o nome direito de alguns jogadores, mas o jogador estava no bid, o jogador tem qualidades para nos ajudar, sim, muito, veio com esse handicap, né? E a gente torceu muito para que ele fizesse igual o Salatiel. Chegou, fez gol. Dudu, chegou, fez gol. Eu falei isso para ele, né? Que era importante ele também chegar mas nem sempre é assim. Ele jogou bem, o Herbert batalhou para caramba, o Giva também. E, na verdade, não é só eles, né? A gente tem outras situações para a gente corrigir e no momento certo. Agora que estamos classificados, a gente tem condições de promover isso e, como eu falei aqui, nós não vamos parar por aqui não, porque classificamos, nós vamos buscar o primeiro e segundo lugar. E se tiver que ser fora, né? A última vitória nossa foi lá em Goianinha, foi lá hoje lá e complicou o Santa Cruz lá, o Santa Cruz daqui. E está aberta aí a vaga, vão ter muitos confrontos. Nós podemos brigar ainda, né, por uma segunda e primeira vaga, e é isso que a gente vai fazer. Moacir, boa noite. Boa noite. Que te preocupa esse baixo rendimento da equipe da centroavância, já que o Salatiel não vem atuando em 2 partidas, e isso é quase uma coincidência. Em 2 jogos a América não consegue marcar, e a gente viu a América marcar em todos os jogos em casa como mandante na Série B. Quando enfrentou o Santa Cruz sem o Salatiel e o Central sem o Salatiel, a gente não marcou. Te preocupa esse baixo rendimento dos centroavantes sem o Salatiel? Não, me preocupa porque a gente torceu muito para que a gente sempre, no fundo, a gente sempre torce para aquele atleta que entra e ele entre e vá bem, né? Porque aí você vai ganhar uma concorrência sempre muito mais forte dentro do próprio trabalho, né? Agora, você falou aí, além, não é só a coincidência, é a eficiência, é a questão também, né? O jogador que conhece muito, muito bem ali aqueles caminhos ali da risca da grande área, da pequena, da marca do pênalti ali. Então, mas assim, a gente não deixou, como eu falei anteriormente aqui, a gente não deixou de tentar, entendeu? A gente não deixou de tentar promover primeiro mais referência e depois sem a referência. Saindo, a gente estava jogando muito de fora para dentro, depois foi de dentro para fora. E a gente conseguiu, com o Herbert, achar mais esses espaços. Se você rever o segundo tempo e o primeiro, nós encontramos mais uma bola de meia e de lateral naquele espaço da janela. Mas, infelizmente, a gente não teve a eficiência, né, necessária para transformar essa bola aí numa uma penúltima bola, ou então a própria última bola de enfrentamento de 1 para 1, fosse um pênalti, fosse um gol. A gente lutou bastante, mas infelizmente hoje, né, passou batido os gols. E como eu falei, o que fica de bom é a classificação, mas nós temos que melhorar, sabemos disso e vamos trabalhar para que isso aconteça. Moacir, boa noite. Hilton Nogueira, Universidade do Esporte. O aniversário do clube é sempre um momento especial, onde principalmente o torcedor e o clube também relembram de momentos especiais que foram vividos, né, títulos, acesso, enfim. Gostaria que você relembrasse alguns momentos marcantes que você viveu nessas suas passagens no América e, principalmente, quais presentes o torcedor americano pode esperar, já que a gente está falando de aniversário, daqui para o final da temporada.
Pô, excelente pergunta. Eu vou relembrar aqui o título de 2019, que houve uma invasão aqui incontida. Só quem estava aqui sabe aquilo que aconteceu, porque eram 3 anos, né, de espera, e foi uma invasão louca que a gente teve que sair correndo do campo, todos os jogadores, comissão. Esse foi um fato, né? Esse ano, obviamente, nesse mesmo ano aí, teve lá em Mossoró, a Batalha de Mossoró, cara. Foi uma luta, uma guerra com spray de pimenta, com gás, com briga. A gente ganhou o segundo turno e depois veio o título. E esse ano também, né, a gente teve aquela final, né, contra o nosso arquirrival, e aquele jogo lá foi um jogo muito interessante. E na Copa do Brasil também, a gente jogou 2019 um jogo contra o Sobradinho, cara, que era vida ou morte para a gente. O clube naquele momento passava por uma situação, a gente precisava de ganhar ou empatar para classificar. E a gente empatou, e eu lembro que na época o pessoal da diretoria nem conseguiu ver o segundo tempo, tamanha tensão que foi o jogo, o pessoal sumiu do estádio, só para depois pegar o resultado final. Então, assim, são momentos, né, essa paixão grande, né, relevante, e eu espero que a gente consiga, como eu falei, o presente maior. Hoje foi um presente pequenininho, mas muito importante, porque toda grande conquista ela é feita de pequenas realizações. Não adianta você sonhar com o acesso se você não classifica. Ou então passar igual no ano que foi campeão aqui, 22, classificou na última rodada lá em Souza, numa virada, aquela tensão que... Agora não tem essa tensão. A gente classificou com 2 rodadas de antecedência, mas a grandeza do América, a gente sabe dela e a gente vai brigar pelo G2, certo? Se terminasse agora, o nosso adversário seria o Lagarto, salvo engano. Eu fiz ali uma projeção rapidinha, a gente encararia o Lagarto. Então, assim, respeita muito, qualquer adversário que vier vai ser respeitado, mas a gente tem condições também, se fôssemos hoje o terceiro pegar o Lagarto, a gente teria condições de passar para o segundo mata-mata, né? E vai ter sempre, o América vai ser sempre aí um postulante ao acesso. Então, eu acho que o presente agora, ninguém quer muita conversa, não. Queria classificação, queria vitória hoje, infelizmente, né, nós não proporcionamos, mas agora fica essa dívida e esse gosto aí para que venha esse acesso que é o que importa para todos, né, sair dessa divisão. Eu tenho dois acessos na Série D, tá? Um deles foi aqui no Rio Grande do Norte, e eu tenho muita fé que a gente está no caminho certo para conquistá-lo.